Bem, tendo em consideração o que aconteceu nas últimas semanas, em particular com o lançamento do Mitos, claramente é muito mais uma ferramenta para quem pretende encontrar vulnerabilidades. Portanto, é um apoio enorme para os atacantes. É evidente que, se nós tivermos ferramentas equivalentes, podemos tentar responder atempadamente, mas estamos a sentir que é uma ferramenta poderosíssima, principalmente para o lado de quem está a atacar as nossas organizações. Recordo-me de um caso que tem muito poucos meses, de uma empresa na qual o diretor financeiro participou numa call, onde do outro lado estavam colaboradores da empresa que ele conhecia há bastante tempo, e durante essa call, que durou alguns minutos, ele recebeu instruções por alguém que estava do outro lado e, novamente, que ele conhecia e conhecia há bastante tempo, que tinha a mesma voz, que para todos os efeitos era a mesma pessoa, recebeu instruções para autorizar uma transferência, se não me engano, de cerca de 25 milhões de dólares. E, portanto, uma vez que ele estava numa call e estava de facto a ver as pessoas que ele conhecia, ele executou a transferência. Isto significa que os atacantes estão a tirar total partido destas ferramentas para atacar as organizações e é evidentemente habitual que os defensores estão sempre um passo atrás dos atacantes. Mas isto já está a atingir, do lado dos atacantes, um patamar de profissionalismo, a tirarem partido total desta nova tecnologia, que já está a causar problemas graves às organizações. Portanto, nesta fase, nós temos de correr atrás do prejuízo e temos de correr muito depressa. Bem, o fator humano continuará sempre a ser o elo mais fraco, sendo que até há alguns meses o fator humano deixava-se enganar muitas vezes por e-mails que nem estavam particularmente bem escritos, que tinham endereços parecidos com o da organização e ainda assim as pessoas eram enganadas. Hoje, os ataques de phishing produzem e-mails perfeitos, exatamente iguais aos que o colaborador de outra organização enviaria todos os dias para a pessoa que está a ser atacada e, portanto, o fator humano vai continuar a ser o principal problema, porque esta tecnologia ajuda a eliminar os defeitos naturais da língua, das práticas, do contexto que as pessoas tinham, não é? Portanto, continuará indiscutivelmente a ser o elo mais fraco e temos de apostar muito em reforçar as competências humanas. De facto, perceberam, por um lado, do ponto de vista da previsível necessidade de aumentarem investimentos, energia e reforçarem as equipas de conformidade. A verdade é que espero que também tenham percebido que fica mais barato investirem para estarem em conformidade, o que significa que, para além das políticas e controles e afins, também vão reforçar a sua ciberresiliência, e isso é mais barato do que depois lidarem com as perdas prováveis quando acontecer um incidente de segurança muito grave. Portanto, imaginando, por hipótese, que o custo de estarem em conformidade é X e o custo de lidarem com um incidente de cibersegurança é o mesmo X, a verdade é que o mesmo valor, se seguirem a ótica da conformidade e o reforço das capacidades, traz benefícios imediatos. Lidar apenas com um incidente não traz benefícios nenhuns. Portanto, eu penso que perceberam, porque tem acontecido na Europa muitos incidentes. O propósito da legislação é, de facto, conseguir harmonizar as boas práticas ao nível europeu para que as organizações se consigam proteger. O que falta depois perceber é, tipicamente, se as nossas PMEs, que são muito pequenas, se vão conseguir encontrar estratégias ideais para estarem em conformidade, ou seja, fugirem dos serviços de conformidade específicos para eles e perceberem que há uma normalização, ou seja, as organizações podem escolher modelos de conformidade que vão ser muito equivalentes entre eles
e, portanto, gastarem menos energia a discutir a vírgula num parágrafo de uma política, gastarem mais energia em colocar práticas em prática, passa a redundância, porque é isso que as vai beneficiar. Um dos primeiros passos é a avaliação do risco. A avaliação do risco dos nossos principais ativos, dos ativos críticos. A nossa cultura não tipicamente tem dificuldade em lidar com riscos e, portanto, esse é logo o principal problema. Portanto, vamos historicamente subavaliar riscos, porque dessa forma implica que não temos de fazer grande coisa para os remediar, ou seja, varremos os problemas para baixo de um tapete, mas significa na prática que não estamos a tirar partido do que devíamos, que é, de facto, identificar riscos, tratá-los adequadamente para diminuir a probabilidade e o impacto deles acontecerem e afetarem o negócio da empresa. Esse, do meu ponto de vista, é a principal fragilidade. Bem, há um anexo que define quais é que são as entidades essenciais, de serviços essenciais, portanto, fornecimento de água, eletricidade, saúde, etc. E depois há outra lista que tem as entidades que são menos essenciais, portanto, importantes. Os setores que estão na lista de atividades essenciais são os mais impactados, porque o nível de tolerância ao risco tem de ser mais baixo, uma vez que nós estamos a falar de coisas tão importantes, por exemplo, como podem afetar o fornecimento de eletricidade para o país inteiro ou para uma região, não é, que é muito significativo, água, distribuição de correio, fornecimento de serviços de acesso à internet, etc. Portanto, esses são os mais diretamente afetados e com mais responsabilidades, e faz sentido porque uma sapataria não tem de estar tão preocupada com a cibersegurança e com o mesmo nível de exigência como um banco ou, enfim, como uma indústria crítica, não é? Numa região. Há cerca de, talvez, 3 ou 4 semanas, nós decidimos, por um lado, utilizar tecnologia que já existe e que está disponível hoje, nos dias de hoje, que é a inteligência artificial, para reforçar uma estratégia que já tínhamos criado há alguns meses, que passa pela criação de um modelo empacotado de conformidade, em que nós apresentamos aos nossos clientes modelos, formação, ajudamos-los a fazer a análise de risco, ajudamos-los a identificar quais é que podem ser medidas de remediação, para que depois cada organização ponha em prática os processos. E, portanto, isto ajuda-nos a ter resultados mais rápidos, ajuda-nos também a ter um processo e um projeto de conformidade mais rápido, mais célere e com menos custos, porque no fim do dia, como eu referi, há uma série muito grande de documentos, de templates, que vão ser iguais para todas as organizações e nós não vamos fazer de conta que os vamos criar pela primeira vez para todos os clientes que queiram. Portanto, já estamos a testar esta metodologia com benefícios evidentes em termos de prazos, em termos de conforto do lado do cliente, em termos de esforço do lado do cliente e, portanto, tem funcionado de uma forma muito significativa para reduzir as preocupações dos nossos clientes.